Muito bem, isso posto, podemos dar continuidade na nossa série sobre o Sermão do Monte. Poxa, mas ainda o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é um conjunto dos mais importantes ensinos de Jesus. Cremos que, por inspiração divina, Mateus juntou um conjunto de ensinos de Jesus que nós encontramos separados nos outros evangelhos, de tal maneira que o seu público-alvo, vocês sabem, né? Cada um dos 4 evangelhos tem um público-alvo específico. O autor foi inspirado por Deus a juntar as informações de uma tal maneira que melhor alcançasse um grupo de pessoas. Foi adaptado para aquele grupo de pessoas. O conteúdo é o mesmo, nada foi inventado, mas a ênfase é diferente, o posicionamento é diferente. Por exemplo, este ensino de Jesus sobre a oração que veremos hoje, e que está em Mateus capítulo 6, e por favor, abra lá em Mateus capítulo 6, leremos do versículo 5 ao 15, ele também é apresentado por Lucas, no capítulo 11 de Lucas, uma posição diferente. Isso porque Deus age de maneira diferente para alcançar pessoas diferentes em realidades diferentes. Tudo porque Ele nos ama, Ele te ama e Ele quer falar ao seu coração. Exatamente por isso, para que a palavra de Jesus seja recebida por cada um de nós, eu peço que você feche os seus olhos mais uma vez. E assim possamos nos concentrar naquilo que o Senhor irá nos apresentar. Senhor, eu peço, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito esteja nos guiando à compreensão da Tua palavra, para que não nos tornemos apenas ouvintes, mas nos tornemos praticantes da Tua palavra, Senhor. Principalmente deste ensino sobre a oração tão importante, tão básico, imprescindível para a vida cristã. Motiva-nos, Senhor, eu te peço, a colocar em prática diariamente o Teu ensino, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Muito bem, então, estamos na parte 3 do Sermão do Monte, justamente porque ele é longo, nós o dividimos em partes, já vimos as 2 primeiras, estamos na parte 3, que só terminará no primeiro domingo, aliás, não no primeiro domingo de janeiro, porque dia 1º de janeiro não teremos nenhuma atividade aqui na igreja, mas no primeiro domingo útil, vamos dizer assim, de janeiro, será no dia 8, aí nós terminaremos a 3ª parte do Sermão do Monte e entraremos na 4ª e última parte. Essa 3ª parte, ela trata de obras de justiça. E aí eu lhe pergunto, por meio de quais obras de justiça você tem demonstrado a presença de Jesus em você? Como assim? Lutero uma vez disse que as nossas obras como cristãos, elas não produzem justiça em nós. Mas é a presença do Espírito Santo em nós que produz essas obras. Então, as obras de justiça que Jesus nos ensina a adotar em nossas vidas, que é a doação, a oração e a negação, elas são fruto da presença de Deus. Não existem para buscarmos, por exemplo, a justificação. Eu pratico obras de justiça, então eu serei justificado. Não, nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz. É isso que nos justifica. Mas, uma vez justificados pelo sangue de Jesus,
o nosso acesso a Deus é liberado. Nós somos reconciliados com o Senhor. E fruto dessa reconciliação, nós podemos nos chegar à presença de Deus, à intimidade da presença de Deus. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando agora. Como agir na justiça de Deus. Você se doa seu tempo, seus recursos, seus dons, seus talentos, porque o Senhor está com você. Você busca intimidade com Jesus pela oração, porque o Senhor está com você. E depois, como veremos, você se nega no que é conhecido como jejum, porque o jejum não é só comida, mas aí é outra história, né? Porque o Espírito Santo está com você. Por isso que eu perguntei para você, quais dessas obras, fruto da justiça, você tem praticado na sua vida? Na verdade, nós vemos no Sermão do Monte Jesus nos dizendo para praticá-las constantemente, o tempo inteiro. No caso da oração, Paulo mesmo disse, orai sem cessar. Temos que estar buscando sentir a presença de Deus, a direção de Deus o tempo inteiro. Mas, como veremos agora, Jesus nos ensinou um modelo, um roteiro, para melhor nos aproximarmos dele. Como eu disse no início, em Lucas capítulo 11, a circunstância é um pouco diferente. Os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem, mestre, os discípulos de João, eles foram ensinados a orar. Ensina-nos a orar. E isso os seus discípulos dizem para Jesus quando ele estava voltando de uma vigília noturna de oração. Jesus virou a noite orando e quando retornou, os seus discípulos o interrogaram. Ensina a gente a orar, porque a gente não consegue passar a noite inteira em oração. E realmente não conseguem, né? Vocês sabem disso, né? Talvez você consiga, eu não consigo. Eu durmo. Mas eu sei que eu não estou sozinho, porque Pedro também dormiu, João também dormiu, está lá no Getsemane. Lembram? Depois da última ceia, que Jesus foi para o Jardim das Oliveiras para clamar ao Senhor, para que passasse dele o cálice, levou com ele os seus 3 principais ajudantes, discípulos. Orem aqui comigo, porque o meu coração está pesado, os 3 dormiram. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não é fácil não, gente. E aí os discípulos pediram para Jesus que ele lhes ensinasse uma forma de conseguirem permanecer em oração. E aí Jesus lhes ensinou exatamente o que leremos aqui sobre a oração, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Vejam, semelhantemente ao que vimos anteriormente sobre a doação, a prática dessas obras de justiça traz recompensas. Porque Jesus disse, se você der esmola para que todos vejam, se você se doa para que as pessoas vejam você se doando, você já recebeu a sua recompensa. Então há uma recompensa a ser recebida. E ele de novo diz isso, se você ora nas praças, no meio da sinagoga, para que todos vejam você orando, você já recebeu a sua recompensa.
Se você quer receber uma recompensa do Senhor, ore para o Senhor. Mas e quando a oração for aqui coletiva? Eu não tenho como me trancar num quarto para orar, porque eu estou orando em conjunto. Você também estará orando para o Senhor e não para que os outros te ouçam. Essa é mais difícil, eu sei. Porque você fica preocupado de não falar nada errado, e aí acaba não se concentrando no que importa na oração, que é falar com Deus e não com os outros. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. O propósito da oração é buscar comunhão com Deus. E nessa busca, nós, da mesma forma que vimos anteriormente, que veremos depois, é necessário um equilíbrio entre o exibicionismo, por um lado, fazer as coisas para que os outros nos vejam fazendo, por vaidade, e a omissão. Não, eu não vou fazer nada para ninguém me ver fazendo, então eu não vou fazer nada mesmo. Não, também não. Os dois extremos estão errados. Sim, precisamos nos doar, mas não para os outros nos verem. Sim, precisamos orar, mas não para os outros nos verem. Mas precisamos nos doar e precisamos orar continuamente, o tempo inteiro. Nós já fomos, como eu disse, justificados pela fé. Paulo disse isso, afirma isso categoricamente em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Nós fomos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi justamente por meio de Jesus Cristo que nós ganhamos acesso a essa graça, nós ganhamos acesso à presença de Deus. Eu já falei várias vezes, e é importante repetir, o Sermão do Monte é para discípulos de Jesus, é para aqueles que já estão com o Espírito Santo em sua vida, e é pelo Espírito, justificados que já fomos, que nos conseguiremos aproximar de Deus, nos apresentar a Deus, nos aproximar de Deus para o nosso momento de intimidade com Ele na oração. E Jesus disse aqui que não é para ficarmos com vãs repetições. Por quê? Porque muita gente confunde a oração com uma lista de pedidos. É como se confundisse Deus com o gênio da lâmpada. Ou com o Papai Noel, né? Mais apropriado para esse momento que a gente está vivendo, né? Ah, Papai do céu, eu preciso disso, daquilo outro. E toda vez que vai a Papai do céu, acha que ele é o Papai Noel e sai fazendo pedido. Não é isso. Versículo 7, continuando a leitura de Mateus 6. Quando vocês orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de o pedirem. Parece contraditório, porque logo depois, quando ele apresenta o roteiro da oração, ele diz que você tem que pedir. Mas aí que está, você tem que pedir, mas a oração não se resume a ficar só pedindo, sem fim, pedidos sem fim. Não é assim que funciona, não é para isso. Coloque-se no lugar de Deus. Teve até um filme, você lembra que teve um filme, um cara reclamando que Deus não fazia as coisas, e aí Deus aparece, você acha que você pode fazer melhor do que o meu trabalho? Ah, eu acho, então pronto, você agora é Deus. Acho que é o Todo-Poderoso, não é isso o nome do filme? Horroroso, mas enfim, o fato é que não é assim, né? As pessoas, elas acham que Deus está lá para servi-las.
e ficam apresentando um monte de listas de pedidos para Deus. Deus já sabe do que você precisa, mas Ele quer que você peça para justamente criar essa relação, esse vínculo com Ele, como um pai com o seu filho. Os pais, eles gostam quando os filhos os procuram, mas não gostam quando os filhos só os procuram para pedir coisas. Já vai chegando pedindo, pai, nem vai perguntar como é que eu estou? Pai, eu estou precisando de... Calma, não vai perguntar como é que eu estou, não? Não é assim? Ou vocês acham que Deus, tudo bem, a gente pode chegar, sair pedindo? Jesus está mostrando que não. Ele está mostrando que antes de começarmos a pedir, tem outras coisas que precisamos fazer primeiro. Esse é o roteiro que ele então começa a apresentar a partir do versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos por partes. Versículo 9, primeira metade do versículo. Pai nosso que estais no céu, invocação. Toda comunicação administrativa começa com uma invocação. Você utiliza o título daquela autoridade para a qual você está enviando uma comunicação. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Eminência. Nós chegamos para Deus e o chamamos de Pai. Esse é o título de Deus para nós. Mas será que esse título é para todos? Será que, volto a dizer, o Sermão do Monte está sendo apresentado por Jesus para os seus discípulos? Porque João, capítulo 1, versículo 12, diz muito claramente, eu vou ler a partir do 11, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam. E aí vamos para João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todas as vezes que você ouvir alguém dizer, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não. Segundo a Bíblia, não. Filho de Deus é quem recebeu Jesus, por crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E esses que o receberam é que são adotados como filhos de Deus. A estes que o receberam, a estes que creram no seu nome, é que foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. João 3,16, aquela passagem a mais conhecida da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nasceu para todos. Ele morreu por todos. Mas só entrará no gozo da salvação aqueles que crerem, aqueles que o receberem. Porque justamente João 3,18, logo depois, diz que aqueles que não crerem já estão condenados, pois não creram no nome do Filho unigênito de Deus. Então tenha convicção, quando você se aproximar de Deus e colocar a primeira parte do roteiro da oração ensinada por Jesus,
a invocação da pessoa com quem você vai falar, tenha convicção de que você é filho de Deus, graças ao sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, mediante a sua fé de que Ele é o Filho de Deus. É isso que te aproxima de Deus. E toda vez que você chega e fala, Pai Nosso, essa verdade, essa realidade espiritual precisa ser renovada na sua mente. É o capacete da salvação, da armadura da nossa luta contra as forças espirituais do mal. Por isso a gente tem que estar renovando isso toda hora. Pai nosso que estás no céu. Uma vez que você o invocou, agora você vai para a segunda parte da oração. Você vai reconhecer quem Ele é. Você vai adorá-lo. Você vai dizer, santificado seja o teu nome. Você ainda não está ali para falar de você. Você está ali para falar dele. E quando a gente vê aqueles filmes sobre a antiguidade ou sobre a Idade Média, quando os cavaleiros chegavam diante do seu rei ou diante de um nobre, né, de hierarquia superior, a primeira coisa que se fazia era reconhecer a nobreza daquele que estava diante de si. É o que fazemos. Nós reconhecemos que aquele a quem nos dirigimos, ele é santo. E aí tem os nomes de Jesus. Os nomes de Deus, Jesus é Deus. Os nomes de Deus que o Antigo Testamento nos apresenta, que vão ficar para uma série de mensagens à parte. É uma boa técnica. Você tem os nomes, esses vários nomes de Deus, num roteiro, e você começa a ler os nomes de Deus, porque isso desperta em você a convicção, a confiança de que Ele é poderoso para atender ao seu pedido, para cuidar de você. Aliás, como vimos hoje de manhã, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, se você quer ser abençoado por Deus, você precisa ter fé de que Ele existe e de que Ele abençoa aqueles que o procuram. Se você não acredita que Ele existe, se você não acredita que Ele é poderoso para te abençoar, o que adianta pedir para Ele? Então, esse é o momento em que você adora o Senhor, que você reconhece tudo que Ele já fez por você. E, gente, isso é muito importante. Todas as vezes que eu estou me sentindo sobrecarregado, ansioso, preocupado com o dia de amanhã, eu paro e dou aquela olhada na forma como Deus já tratou de mim no passado. Porque o nosso Deus, Ele não muda. Então, o mesmo Deus que já me livrou de situações muito difíceis no passado, que já trouxe o livramento, que já trouxe a provisão, é o mesmo Deus que está diante de mim agora. Então, eu me lembrar, eu trazer à memória aquilo que me dá esperança, é uma excelente forma de iniciarmos a nossa oração. Porque isso ajuda a nossa fé para acreditar que Ele fará aquilo que iremos pedir para Ele logo em seguida. Então, primeiro a invocação, depois a adoração e depois a submissão. Veja que ainda não comecei a pedir nada. Não estou pedindo nada. 3 partes e nenhuma delas é para pedir coisa nenhuma. A submissão, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus fez isso. Significa que eu tenho que usar essas palavras exatas? Jesus não usou essas palavras exatas na oração do Jardim das Oliveiras, que eu acabei de citar, lá do Getsemane. Pai,
Se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Nós, então, podemos chegar, Pai, lembrando, né? A gente decora a oração, e não é ruim decorar a oração, é bom você ter um roteiro decorado. E aí você vai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí você se submete à vontade de Deus, na fé de que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e que para você conhecê-la é necessário que você passe por um processo de transformação da sua mente, senão você não vai compreender a vontade de Deus. Tudo isso para preparar você para o momento dos seus pedidos. Quando você clama pelo reino de Deus, venha o teu reino, você está reconhecendo que você não pertence a esse mundo. Eu não pertenço mais a esse mundo, você não pertence mais a esse mundo. Você que nasceu de novo em Cristo Jesus, que foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, que nasceu da água e do Espírito, você não pertence mais a esse mundo. Você é súdito do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É importante a gente se lembrar disso. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos de passagem. A nossa morada é junto com Deus na eternidade. E a gente tem que se lembrar disso. Senão a gente se desespera. Fica olhando tudo que está acontecendo e se angustia. Mas a gente não é mais daqui. A gente está aqui. Mas o Senhor está nos conduzindo à sua morada, a nossa morada eterna, que está lá prometida em Apocalipse para nós. E aí, depois dessas 3 partes, finalmente chega a hora de pedir. Agora você já está preparado para pedir, porque você já o reconheceu como Pai, você já se lembrou da sua salvação, você já se submeteu à vontade dele, você já o adorou, aí que está na hora de começar a pedir. Aí já está na hora de ir embora para o trabalho, né? Aí já passou o tempo. Por isso é que a gente tem que dar mais tempo para a oração. Por que a nossa oração, ela é tão xoxa, sem graça? Porque a gente não dá tempo. Quando está começando a ficar bom, está na hora de ir embora. Nós precisamos dar mais tempo. Ah, não, mas aí fica difícil. É verdade, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O tempo é inelástico. Você não vai esticar o tempo. O tempo é o tempo. São as mesmas 24 horas para todo mundo. A questão é quanto tempo você permanece diante desse negocinho aqui. Quando eu tomei a decisão de que eu ia me desintoxicar do Twitter, começou a sobrar tempo. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Voltei a ler. Eu já tinha passado por um detox desse quando eu parei com o jogo. Aí foi só eu parar com o jogo, eu li 20 e poucos livros em 2 meses. Sobrou tempo. Então, gente, é uma questão de você priorizar. Se você priorizar, você vai ter tempo para ficar na presença de Deus. E aí você vai, então, apresentar os seus pedidos. E assim como somos corpo, alma e espírito, os nossos pedidos também trabalharão nessas 3 áreas da nossa vida. As questões materiais, as questões emocionais e as questões espirituais. Versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Necessidades materiais, óbvio que não é só pão. Não é só pão, é o pão e mais tudo aquilo que você precisa. Mas vejam, você não está pedindo
para ser rico. Você está pedindo para ser atendido nas suas necessidades. É o necessário. Essa mensagem já foi apresentada aqui domingo de manhã, no domingo passado, né? E aí eu lembrei daquela música, me disseram que é do Rei Leão, necessário, somente o necessário. Então, porque eram dois personagens lá que viviam só do dia, né? Buscavam lá a comida do dia, só comiam o que era necessário para o dia. Gente, Jesus está nos chamando para nos preocuparmos apenas com o que é necessário e não ficar ansioso pelas coisas grandiosas. E ele disse isso num outro momento, né? Não andeis ansiosos, não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Hoje, preocupe-se só com hoje. Nós até tornamos isso uma espécie de lema nos grupos de passo, celebrando a transformação, restauração, só por hoje. É um dia de cada vez. Então você vai a Deus para pedir que Ele traga às suas mãos, lhe ajude a conseguir aquilo que você precisa hoje. Tudo aquilo que você precisa hoje. E então, versículo 12, vamos para as questões emocionais. Lógico que poderíamos nos aprofundar em cada uma dessas partes, entrar em detalhes e buscar outros versículos, mas estamos fazendo aqui uma apresentação mais genérica, né? Há séries inteiras de várias mensagens só sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, várias mensagens. Não é a nossa... Imagina, eu já estou com várias mensagens sobre o Sermão do Monte, se dentro delas eu abro uma série só sobre oração, aí ninguém aguenta, né? Então, o nosso foco hoje é ter uma visão mais genérica, mais básica. Por isso, então, já vamos direto para a segunda área de necessidades. E aí há uma coisa surpreendente. Nas necessidades emocionais, ensinou Jesus que fizéssemos o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nossas ofensas, nossos ofensores, não importa qual a tradução que você utilize. O fato é que estão em questão aqui dois aspectos muito importantes e que trazem um impacto sobre a nossa vida emocional. É a falta de perdão, de você não pedir perdão, que traz culpa sobre você. E a culpa corrói a gente. E a falta de perdão de você não conceder perdão, que gera uma amargura que também te corrói. A culpa de você não pedir perdão e a mágoa de você não perdoar, é isso que vai te adoecer. E a cada dia, quando você for buscar o Senhor, você vai ler esse roteiro e vai se lembrar que você precisa pedir perdão pelos seus erros. E João, na sua primeira carta, disse que todo homem que diz que não tem pecado é mentiroso. Certamente você tem do que se arrepender. E é necessário se arrepender. Diferente do que alguns dizem. Não precisa se arrepender não, o perdão de Deus já está concedido. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir perdão. Isso é fundamental para a sua saúde emocional. Livre-se da culpa. Não por se tornar um sociopata que não sente culpa, mas livre-se da culpa por estar constantemente pedindo perdão a Deus, por qualquer coisa que você tenha feito de errado. E, ao mesmo tempo, em conjunto, o Espírito Santo vai te lembrar das pessoas que te magoaram e você está retendo o perdão para elas.
e alimentando a chamada raiz de amargura, que envenena a alma de qualquer pessoa, que adoece as pessoas. Culpa e amargura. A base das doenças da alma e que fazem parte de um momento de petição do roteiro ensinado por Jesus. E com isso, você segue. E uma coisa importante, essa reciprocidade, não podemos passar batido por isso não. Essa reciprocidade, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa questão é tão importante que depois que ele termina o seu roteiro, a apresentação do seu roteiro, no versículo 13, ele chega no versículo 14, eu estou falando aqui de Mateus capítulo 6, Jesus diz nos versículos 14 e 15, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, vamos ler juntos aqui o versículo 15? Está projetado. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha que coisa séria isso. Nessa hora eu sempre lembro daquela parábola do credor incompassivo. O camarada que chega para o seu senhor, pede perdão de uma dívida impagável, o senhor lhe perdoa a dívida impagável, ele sai dali, se encontra com um colega de trabalho que tinha uma dívidazinha lá, pequenininha com ele, e ele não perdoa a dívida do colega. Os outros colegas, que tu fofoqueiro, conta mesmo, foi lá e contou, o que o cara fez? O senhor perdoa ele uma dívida impagável, uma dívida que custa a vida inteira, e ele não perdoou uma bobeira do irmão, do colega dele. E aquele senhor chamou o cara de volta. Você agora, o que eu tinha te perdoado, acabei de desperdoar. Você vai ter que pagar tudo. Gente, foi Jesus que falou isso, não foi Paulo, não está no Velho Testamento, foi Jesus. Então esse negócio de não perdoar é muito sério. Ele falou no roteiro, depois que terminou o roteiro, ele repetiu, está aqui, acabamos de ler, lá na frente, que essa parábola do credor incompassível está em Mateus também, mais lá para frente, no texto. Então isso é muito sério, a gente realmente tem que levar a sério essa história, não pode reter perdão. Isso traz uma doença séria para nós, um rompimento da nossa relação com Deus, o famoso pecado, né? Você sabe, né? Pecado é o rompimento da relação da gente com Deus. É isso. Se a gente não perdoa, a nossa relação com Deus fica rompida. Não só com a pessoa que a gente não perdoa. Isso posto, vencida essa segunda parte da petição, aí a gente termina o roteiro que Jesus nos apresenta com a parte espiritual. Versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, a tentação está aí, o tempo inteiro. Nós somos bombardeados constantemente com apelos à nossa ganância, apelos à sensualidade, apelos visuais, o tempo inteiro, apelos ao ódio, a tudo aquilo que nos afasta de Deus, os famosos pecados. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a não cair nessas tentações. Precisamos que Ele nos ajude a nos livrarmos do mal. Livra-nos do mal, porque o mal existe. É verdade que o mal é a ausência do bem. Sim, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Não existe o frio, o que existe é a ausência do calor, não existe as sombras, o que existe é a ausência da luz, não existe o mal, o que existe é a ausência do amor. Tá, mas o fato é que existe uma personalidade que, por se afastar
de Deus intencionalmente, ele se tornou o mal. O nome dele era Lúcifer e se transformou em Satanás. De anjo de luz, ele se transformou no inimigo, o adversário, Satanás. E Pedro, na sua carta, primeira carta, disse: sejam sóbrios e vigiem. Vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se você ficar vigilante no Senhor, o diabo não vai poder devorar você. Não vai poder tocar na sua vida, porque você pertence ao Senhor Jesus. Mas você pode usar o seu livre-arbítrio para se afastar de Deus e se jogar no colo do leão. Aí, se você cai dentro da cova dos leões, ele vai te pegar. Nada é definitivo. Mesmo se você cair na tentação, você ainda assim pode pedir perdão, se reconciliar com Deus e reiniciar a sua jornada. Mas será muito mais fácil para você se você já iniciar o seu dia clamando ao Senhor por auxílio, para que você nem caia. E aí, se você não cair, você não tem que ficar pedindo perdão. Eu creio que seja mais fácil. E além disso, o próprio Jesus disse também que devemos, não só Pedro disse isso, Jesus também disse isso, exatamente naquela situação, aquela circunstância do Jardim das Oliveiras, do Getsemane. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A mesma palavra de Pedro. Para quem que Jesus falou isso? Para Pedro, João e Tiago. Por isso que Pedro foi lá na carta dele e reproduziu a mesma fala que ele ouviu Jesus dizer para ele. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Esses dias eu não sei, o Facebook tem umas coisas esquisitas, me colocaram num grupo de debates entre cristãos. Alguns ali, dá vontade de chorar, sinceramente. Eu procuro não me meter. Mas tem horas que eu chego e falo assim, cara, olha só, a pessoa vai, coloca as dúvidas dela, esse negócio assim. Aí eu tento, Senhor, me ajuda aqui a responder para essa pessoa. E vou dar uma resposta e não entro na discussão. Só me posiciono, sempre coloco um versículo bíblico para amparar o meu posicionamento. E recentemente uma pessoa estava com uma questão sobre qual música poderia ouvir, qual música não deveria ouvir. E foi uma questão que eu vivi quando era adolescente. Era um jovem, eu, quando me converti, gostava de ouvir certas músicas com uma letra muito questionável. E na hora eu achei que não tinha nada demais. Mas aí os meus colegas começaram a me chamar atenção para certas coisas, certos temas, certas letras de músicas. E eu falei, não, tá bom, deixa eu ver, deixa eu realmente verificar isso. Eu fui lendo as letras e fui vendo que, cara, não dava, realmente, Black Sabbath não dava. As letras, eu gostava muito do ritmo, desculpe, eu gostava do ritmo, entendeu? Mas não dava. Aí tive que me desfiz dos meus álbuns, Black Sabbath, Iron Maiden, essas coisas assim, me desfiz. Fui obrigado a fazer isso? Não. Mas eu entendi que aquelas letras não estavam me edificando. A mesma coisa com certos livros, certos filmes, certos programas. Gente, a gente tem que escolher onde vai usar o nosso tempo. Para o que a gente vai dar a nossa atenção? A gente vai encher a nossa mente do quê? Essa que é a questão, a nossa carne é fraca. Então a gente tem que se fortalecer com as coisas do Senhor e não com as coisas que vão nos aproximar cada vez mais da cova do leão. Por isso que, na oração, a terceira área de petição é: livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, ele completa a oração, o seu roteiro de oração, com um fecho.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse fecho não foi apresentado por Jesus lá em Lucas, capítulo 11. Ele está só aqui em Mateus, capítulo 6. Foi omitido lá, está aqui. Vamos repetir esse fecho. Porque é uma forma de você encerrar a sua oração voltando ao reconhecimento inicial de que Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, você se submete à vontade dEle, porque Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Desconfiem de pessoas, seres humanos como você, que acham que sabem melhor do que você o que é melhor para você. Nós temos vários atualmente aí, né? Mas eu garanto para você que Deus, o Pai, o seu Pai, o nosso Criador e Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente termina dizendo que o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. E ao fazermos isso, podemos encerrar o nosso momento de oração. E podemos nos chegar a Deus com muita confiança. Porque, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, é a Ele que seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Gente, além de João 3,16, eu diria que esse é um bom versículo para você decorar. Efésios 3, 20 e 21. Ele tem o poder de realizar muito mais do que você está pedindo, sequer do que você está pensando. A partir de um poder que age em você, pelo Espírito de Deus.